Amém? Daniel capítulo 3, verso 7, diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Amém? Deixe sentar. Irmãos, cada tempo, cada dispensação requer o prumo de uma pregação a ser trazida. Nós temos aprendido acertadamente que Deus trata com o homem através das dispensações. Amém? Período de tempo em que Deus trata com a humanidade de uma determinada maneira. Isso é visto muito claramente na Escritura. Dispensação da inocência, governo humano, lei, graça, tudo isso. Vem aí a dispensação do reinado do anticristo, vem a dispensação do milênio. São maneiras diferentes que Deus tem a tratar com a humanidade. Amém? Em cada dispensação tem que ser apregoado um prumo que Deus traz. E o que eu tenho observado, o que me tem sobressaltado aos olhos quando eu vejo um pregador de verdade pregando? Eu vejo realmente acusando os conceitos errados, eu vejo realmente desfazendo as obras do diabo, tendo a língua como pena de um destro escritor, pregando aquilo que tem que ser pregado, não procurando agradar, não procurando enfeitar o pavão, como se diz por aí. E isto eu tenho recebido a testificação do Espírito Santo nas suas misericórdias para perceber estes fatos com aqueles com quem realmente Deus está contando. Deus não está contando com todo mundo que está pregando, não. Tem pessoas que estão pregando e as pessoas estão aplaudindo emocionadamente, né? Existe muito isso por aí, aquela pregação alegre, aquela pregação cheia de emoção. Você vai vencer, você vai conquistar. É a unção da conquista. Quem quer conquistar? O diabo está debaixo dos teus pés, bate o pé, grita, dá glória. Não é isso que acontece por aí? É isso. Basta que você ligue a televisão, que você compre alguns DVDs que são confeccionados em muitos congressos, mas a realidade do evangelho é bem diferente. Para começo de história, evangelho não é conquista, evangelho é renúncia. Está escrito que as coisas necessárias seriam acrescentadas, sequer eu as tenho que buscar. O que a Bíblia mostra é que eu nem preciso orar pelos bens da terra, eu nem preciso orar pelo aquilo que eu necessito, porque é promessa daquele que não mente, não se engana, que ele acrescentará. Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, e diz mais, e quando ele opera, ninguém impede. Só que nós identificamos uma queda vertiginosa, e como eu costumo dizer, na minha ira santa, uma queda desgraçada que a igreja sofreu. A igreja recebeu a ordem de Cristo de dominar o mundo, não recebeu? Quem vem para dominar o mundo já tem sua própria lei, vem para implantar sua lei, não é isso? Mas a igreja, ao contrário, se submeteu a leis. Não foi isso que a igreja fez? Foi. Tem uns pastorezinhos palhaços, batistas e metodistas, que vivem dizendo: a minha igreja, a nossa igreja está toda certinha no estatuto, ela está toda certinha no novo Código Civil para o inferno. A minha vida tem que estar toda certinha no estatuto do meu Deus.
E eu vi uma versão assistindo o filme de Martinho Lutero. Eu vi ele mencionar uma passagem bíblica numa versão que eu falei assim: meu Deus, o Espírito Santo me puxou a orelha na hora. Atenta para isso. Eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Quando ele começa já dentro do mosteiro, dentro do seu seminário, questionar algumas coisas, Martinho Lutero diz assim: mas não está escrito em Mateus 16, que Cristo disse que edificaria a sua igreja contra as portas do inferno? O Espírito Santo me deu uma chamada naquilo ali tremendo, porque nossa versão diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é isso? Dá a entender que as portas do inferno são grandes e vêm contra a igreja, não vão prevalecer, mas as portas do inferno são gigantescas contra a igreja. Porém, na versão que foi mencionada, dizia: eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno. Ora, o que é isso? Significa um conflito de leis, um confronto generalizado. Irmão, a Bíblia é o que para você? Salmo 119, 105 diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você sabe o que quer dizer esse texto aqui? O que eu observei interessante? Portanto, quando todos os povos ouviram o som de quê? Da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, teriam que se prostrar todos os povos. O que representa cada toque musical desse? Cada toque musical desse representa os estatutos dos homens. Cada toque musical desse são as leis que os homens confeccionam. Cada trombeta dessa, cada harpa, cada cítara, cada saltério, são as leis, é a emenda constitucional, é a Constituição, é o cartório, é o Congresso, são as leis. E aí eles tocam os seus alaúdes e quer que todos se curvem diante deles. Mas a igreja de Jesus Cristo não se curva. A igreja de Jesus Cristo não é confeccionada por gente covarde, só por valente. Pessoas cuja vida ou a morte não faz diferença. O que faz diferença é se Cristo Jesus é ou não é glorificado. Isso é que faz diferença. E é por isso que pouquíssimos estão de pé e a maioria da igreja é uma vergonha para o nome de Cristo. Porque se vendem a preço de nada, se vendem por um terno e uma gravata, se vendem pela cara estampada num folheto, se vendem por nada. É uma raça que faz jus ao julgamento no inferno. Não pensa que os pastores que tem por aí, que eles somente estão perdendo o galardão deles, não. Eles estão perdendo a salvação. E tem que perder. Se Deus é justo, tem que perder. E aqui, tudo isso, cada instrumento desse, representa um dos gritos. E você vê que povos, nações, línguas adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O que é uma imagem de ouro? Ouro significa o quê? Glória. A imagem de ouro não representava Nabucodonosor, o líder mundial. Ele tinha dominado o mundo, Babilônia dominou o mundo. Inclusive, Babilônia aqui é a tipologia do que existe hoje aí na Igreja Católica Apostólica Romana, dominando o mundo com a idolatria. Aqui, essa estátua de ouro representava a glória da nação babilônica. É o ouro, a glória. E era um símbolo da nação babilônica. Todos tinham que se curvar a elas. Mas foram achados alguns homens judeus. Dentre eles, Sadraque, Mesaque, Abidnego. E estes homens, foi observado que todo mundo metia a cara no pó e se curvava à lei do rei. Mas eles permaneciam de pé. Eles foram notados. Quando passavam aqueles escravos tocando os seus instrumentos, isso devia ter alguns horários específicos, percebia-se que todo mundo caía, mas tinha 3 que ficavam de pé. Irmãos,
Você tem que ser diferente. Não na roupa que você veste, mas na atitude que você tem perante o teu Deus. Não é a tua roupa que faz diferença, é a tua atitude. Como todo mundo se comportava, tocou a trombeta, cara no chão, eles permaneciam de pé. Por quê? Porque não se curvavam à lei do império. Mas eles eram escravos naquela terra? Não. Quem serve a Deus não é escravo em terra nenhuma. Quem tem um estatuto de liberdade, está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que a igreja não sabe usar a sua liberdade. A igreja está encabrestada que nem um cavalo. A igreja tem medo de polícia, a igreja tem medo de traficante, a igreja tem medo de vagabundo. Quem manda no mundo somos nós. Só que a igreja não enxerga. A igreja não enxerga. E tem gente que se escandaliza, não é bem assim. É bem assim sim, se não fosse assim eu não estaria de pé. É bem assim sim. Traficantes já me mandaram fechar a igreja. E eu não fechei, e eu estou de pé, mas eles não estão. Quem manda nesse mundo é Jesus Cristo, mas ele só manda através de valente, ele não governa através de covarde. Existem as suas leis, e agora está chegando um tempo aí, irmãos, que o que vai ter de crente fugindo de dentro da igreja, está chegando um tempo aí que vai ter de crente procurando uma igreja de um evangelho social. É só esperar mais um pouquinho. É só esperar mais um pouquinho. Só vai ficar de pé, sustentado por Deus. Você lembra de Elias? Lembra de Elias? Lembra, né? Quando procuravam Elias, cadê Elias? O Espírito Santo o ocultava. Amém, meu irmão? Elias está em tal lugar, vamos lá, cadê ele? Sumiu, mas para onde ele foi? Ele estava a pé? Não estava a cavalo. Quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Quem é nascido do Espírito, meu irmão, cria asas de águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Quem é nascido do Espírito discerne tudo e de ninguém é discernido. Quem é nascido do Espírito se esconde até de trás do invisível. Basta que Deus queira. Quando Deus não quiser mais te esconder, Ele deixa o exército aparecer na tua frente para você dizer assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. Ninguém para a igreja, mas igreja deveria ter como sinônimo valentes. Mas as pessoas se curvam. Você acha que se essa multidão toda se dizendo crente por aí fosse realmente que o mundo estava do jeito que está? Você acha mesmo? 26 milhões de evangélicos, aonde? Cadê eles? Crentes derrotados, fracassados. Aí quando você prega que Jesus Cristo cura, ele diz assim: não, mas não é bem assim não, porque eu também sou servo de Deus e fiquei enfermo. É servo de Deus, mas não é como você é. Não aposta a vida no evangelho, não paga o preço como tem que pagar. Pode ser que até que você seja cometido de alguma coisa, mas Deus vem ao teu encontro e mostra que Ele é contigo. Você não fica desamparado, não fica largado, não fica abandonado, porque tem Deus. Agora, a gente abandonada, largada para lá, caída, perde a vida, perde a fé, perde a esperança, é porque não confia como deveria confiar. E aí ele vai dizendo: a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e todos tinham que se inclinar. Não é o que acontece hoje? Você tem uma lei, como que ela se chama? A lei da minha vida se chama Bíblia, eu não reconheço outro. As pessoas dizem assim: mas a Constituição, eu digo assim: que Constituição? Eu não leio Constituição, eu leio Bíblia. Quem me dá autoridade sobre as obras do diabo é Bíblia. Quem põe o pão na minha mesa é Bíblia. Quem me livra das enfermidades é Bíblia. Mas e a lei do teu país? Que país?
Eu só reconheço um país. Nesse mundo aqui, Pedro diz que eu sou forasteiro e peregrino em terra estranha. A minha morada não é essa. Eu ando olhando para a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Eu não ando para esse mundo aqui, não é meu país. Você não é patriota? Sou. Mas não da pátria que os homens veem. Daquela invisível, daquela eu sou patriota. Pelaquela eu quero viver e pelaquela, se for preciso, eu morro. Mas pela essa visível, de jeito nenhum. Aqui, o que nós vemos? Sadraque, Mesaque e Abednego, homens dispostos a viver pela Escritura. Depois você deve ler com calma todo o capítulo 3 e ver toda a história deles jogados na fornalha de fogo ardente e Jesus Cristo se manifestando no meio da fornalha, amém? E como eu ouvi um pregador hoje dizer, são as fornalhas da vida. Deus mesmo te permite ser jogado dentro da fornalha. A fornalha das dificuldades, fornalha das adversidades, dizia o pregador. Muitas fornalhas que nos envolvem dia após dia, pois Paulo diz que por amor a Cristo, somos entregues à morte todo dia. Porém, Ele nos deixa cair dentro da fornalha, mas nos dá a mão e entra lá, junto conosco. Assim dizia o pregador e eu recebi isso. Porque ele foi o quarto homem que se manifestou dentro da fornalha e andava com os seus servos. Você quer conhecer este quarto homem? Tem que entrar na fornalha. Ele só se manifesta lá dentro. Entende, irmão? Se você foge da guerra, você não vai conhecer general de guerra. O Senhor Sabaote, o Deus Todo-Poderoso. Se você duvida da Escritura, você não vai conhecer o Senhor da Escritura. Se Deus te abrir as portas para você pregar na televisão, por exemplo, você gostaria que Deus te abrisse essas portas? O que você vai pregar? Você tem que pregar segundo o que diz a Bíblia. Ela é a nossa razão de viver. Hoje as pessoas estão dando ouvidos a muitas vozes. As vozes da trombeta, do pífaro, da harpa, ou seja, são as vozes dos congressos, das emendas, dos cartórios, das constituições, são as vozes das faculdades. Existe um monte de segmento na sociedade citando as regras para a vida do homem, não existe? Tem um monte de organização no mundo que se constituiu como norma de conduta para os seres humanos. Nós fomos chamados para desfazer estas obras do diabo e mostrar que aquilo que conduz a vida de um ser humano em triunfo se chama Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, você tem que acordar. Você tem que acordar. Você tem que ser o radical. Você tem que ser o contrário. Quando você vê todo mundo tacando a cara no chão ao som do pífaro e da harpa, você tem que ficar de pé. E se alguém te questionar, você tem que dizer que os teus joelhos somente se dobram e a tua fronte somente se curva diante daquele que era, que é e que há de vir. É assim que você vai ver a glória de Deus. Não pense que fazendo tudo que todo mundo faz, que você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus não é para os que andam no curso do mundo, é para os que andam contrário ao curso do mundo. Se você é daqueles que pergunta quem vai sustentar a minha casa, se você é daqueles que pergunta quem vai sustentar o meu emprego, se você é daqueles que pergunta quem vai pôr o pão na minha mesa, é possível que você nunca conheça Deus. Porque é Ele que faz tudo isso. Mas Ele não faz isso para os que duvidam, Ele faz isso para os que confiam. Uma coisa interessante que prova que a igreja quer andar no curso do mundo, dizia o pregador, Sadraque, Mesaque e Abednego representa o contrário da igreja moderna, porque a igreja moderna está se curvando totalmente ao mundo.
Ele estava mentindo? Não, ele não estava mentindo. Eu mesmo tenho na internet um artigo intitulado Faculdades reconhecidas pelo MEC. A vergonha continua. Porque alguns pastorezinhos de meia tigela, que ao invés de lavar uma louça foram para trás do púlpito, começaram a criar seminários e colocaram leis e colocaram normas nesse seminário a ponto de conseguir fazer com que o Ministério da Educação e Cultura reconhecesse os seminários como oficiais, reconhecidos pelo MEC. Quando que o MEC vai reconhecer uma pregação minha ou uma sua? Quando que o MEC vai aceitar o que nós pregamos? Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo, inclusive as que estão sendo feitas no MEC, as que são feitas no governo. Enquanto nós estamos aqui essa hora, centenas de governantes do Brasil estão batendo cabeça nos terreiros de macumba, estão lá se curvando a Tronca-Rua, a Maria Mulamba, a Pombagira. Nós temos é que desfazer as obras deles e não nos compactuarmos com eles. E alguns pastorezinhos de meia tigela conseguiram colocar as suas faculdades teológicas reconhecidas pelo MEC. Aí eu pergunto no estúdio, será que o MEC vai reconhecer um estudo que aponte a Igreja Católica como antro de prostituição espiritual, padres pedófilos, homossexuais? Uma obra de Satanás terrível é a Igreja Católica. Doem quem doer, ouça quem quiser ouvir. Se não quer ouvir, que tape os ouvidos. Será que o MEC vai reconhecer um estudo bíblico que aponte o espiritismo como um grande projeto do diabo? Será que o MEC reconhece isso? Como é que esses pastores de meia tigela conseguem ter uma faculdade reconhecida pelo MEC? É porque eles servem o mesmo Deus do MEC. Eles servem o mesmo diabo do MEC. O mesmo Satanás do MEC. Aí alguns ligam para mim, pastor, eu ouvi a pregação assim, puxa, que coragem, eu sou corajoso e ele é um covarde. Evangelho não é tapinha nas costas, meu irmão. Jesus não está procurando um que engrandeça o outro. Jesus não quer saber, você é o tal, você é o tal. Jesus não está procurando ninguém para elogiar ninguém. Ele está procurando gente para fazer as mesmas obras. Ele não está levantando um servo para vir receber tapinha nas costas do outro. Jesus não levanta ninguém para ser incentivado por ninguém. O incentivo vem do céu. Ninguém precisa ser exaltado por ninguém. Nós não estamos aqui para ser exaltados, estamos aqui para exaltá-lo. Nós somos miseráveis, desgraçados, cegos, somos pó e cinza. A nossa própria justiça é um trapo de imundície, mas a dele não. Faculdade reconhecida pelo MEC. O desgraçado ainda põe lá na frente. Seminário teológico. Só se for seminário teológico do inferno. Por quê? A igreja se curvou ao mundo. Hoje, os presidentes, prefeitos e governadores deveriam estar sentando no banco da igreja para aprender, mas ao contrário, os pastores pilantras, mercenários e caídos, eles é que estão sentando lá na mesa redonda do Congresso. É ou não é? Claro que é. Não preciso citar nomes de novo, já citei, já está gravado aí, já mandei não sei quantas fitas para fora. As pessoas, eu quero aquela fita que você está falando daquele cara e daquele outro. Essa aqui eu já sei qual é, leva. Já está espalhada pelo Brasil, está até na internet. Se eles acharem que pode mandar me processar ou me prender, estamos aí para o que der e vier. Agora, enquanto não cortarem a minha língua e eu puder falar, eu falo, nem que for dentro da cadeia, mas eu continuo falando. Então, querido, naquele mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, quer dizer, babilônicos, e acusaram os judeus.
e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, etc, etc. Tu não deste uma ordem assim, assim, assim? Esses homens, rei, olha, eles não fazem caso dos teus deuses, não fazem caso da tua lei, do teu decreto, estão nem aí para a tua lei. Tem mais, eles passam perto da tua estátua, ó, falta pouco, dá chute nela, que eles não estão nem aí para a tua estátua de ouro. É verdade? Chama eles lá. É verdade? É sim, não vamos nem te responder sobre isso. O Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão, da fornalha aí, e ainda se Ele não quiser livrar, nós temos conhecimento do Deus que servimos. Não somos gente de oba-oba, nós sabemos a quem servimos, ainda que tenhamos que cair dentro daquela fornalha e lá virar um churrasco, a tua estátua a gente não adora. O nosso conceito doutrinário que vem do nosso Deus é maior que a nossa própria vida. A tua estátua não adoramos e ponto final. Por quê? Porque eu sou judeu. Judeu conhece Deus. Eu não vou me curvar à tua estátua. Sabe qual é a questão, meu irmão? Nós somos crentes, servimos a Deus e também não vamos nos curvar às estátuas. Eles podem tocar a trombeta, o cítaro, a gaita de fora, eles podem tocar o que quiser, eu não me curvo. Eu sou crente, e crente só tem uma identidade, é a cobertura do sangue de Cristo. Esse sangue tem valor. Eu propus no meu coração, seja pela morte, seja pela vida, mas que Cristo Jesus seja glorificado. Eu propus isso para mim. Um dia eu estava no ponto de um ônibus, depois de sair de um seminário, um tempo terrível, um temporal, a minha orelha mais gelada que uma pedra de gelo, esperando um ônibus que eu nem sei se vinha mais, e eu olhei para aquele deserto, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu disse: eu vou até o fim. E eu disse para Deus: Deus, eu vou até o fim, eu não volto atrás. Se a Bíblia for a tua palavra, eu vou ver a tua glória. E se ela não for, amanhã eu serei mais um jogado na sarjeta envergonhado. Deus já levantou vários profetas para dizer para mim: lembra daquela tua oração no ponto do ônibus? Está diante de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Há um Deus vivo, irmão. Você tem que seguir a lei dele, o conceito dele. Foi ele que pôs o pão na tua mesa hoje, antes de você vir para cá. Não são esses homens que estão batendo cabeça para o tranca-rua e para a pombagira lá nos terreiros, não. Não são esses que fazem leis para agradar seus próprios familiares. Tem um monte de lei aí confeccionada para agradar seus próprios familiares. Você sabe, né? Pensão para para filha de militar, e outras coisas mais que me fogem da memória, não é verdade? Leis confeccionadas para agradar a filhinha, lei confeccionada para agradar a esposa. Nós não podemos criar lei alguma, nós temos uma lei para servir, temos que nos curvar a ela, mas ela se chama Bíblia, a palavra de Deus. Então, querido, eles não se curvaram. Há uns homens aí, tem mais, no verso 12, não tinha visto isso aqui, está escrito assim: há uns homens aí, judeus, que tu mesmo, rei, tu constituíste o quê? Sobre os negócios da província de Babilônia. Ou seja, sabe esses homens que você deste o melhor emprego para eles? Sabe esses aí que você deu emprego para eles? Esses líderes da província, que você botou-os para governar sobre os próprios babilônios? Está vendo esses homens que tu deste o emprego para eles? Eles não têm medo de perder o emprego deles. Eles não estão com medo de você os despedir. Eles não estão nem aí para você, rei. E eles não sabiam que seriam despedidos? Eles não sabiam que sofreriam a morte? Quem confia em Deus, meu irmão, jamais perde a batalha. Quem confia em Deus não quer saber se vai ter o que comer ou se vai ficar com fome. Quem confia em Deus, meu irmão,
ignora até o que os seus próprios olhos contemplam. Missionários têm visto seus próprios filhos serem mortos diante dos seus olhos, mas não abrem mão da lei de Deus. Não abrem. Certa vez sacrificaram, torturaram uma criança na frente do próprio pai missionário. E o pai, não aguentando mais ver aquele sofrimento do próprio filho, ia fazer menção de negar o evangelho. E o próprio filho, de cerca de 11 ou 12 anos, disse: papai, não me envergonhe, não negue o meu Senhor Jesus. Quem confia em Deus, quem conhece Deus, meu irmão, eles não estavam com medo de perder o emprego dele. Tem uns homens aí, tu constituíste eles sobre os negócios da província, teus empregados mais ilustres. Quanto crente está aí em bons cargos nessa sociedade, mas não ousa abrir a boca para testificar da verdade da Escritura. São cristãos 007 escondidos. Tem medo de perder o salário do pão dado pelos homens, aí nunca experimentarão o pão dado por Deus. Mas você espera em quem? Em Deus? Você confia em quem? Em Deus? Ele virá o teu socorro. Você pode ficar sem salário, mas não perderá o Deus que pode prover todas as coisas. Abraão não tinha salário, Abraão não tinha lá naquele monte, não tinha corda para pegar cordeiro, mas ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. É a fé, meu irmão, que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Por isso, meu irmão, te prepara. Por isso eu tenho dito: duplica, multiplica as tuas orações, tenha vida com Deus, porque as coisas vão apertar. E se você não tiver vida com Deus, experiência com Deus, você não vai permanecer. Você não vai permanecer. Por quê? Porque a verdade, hoje, ela se tornou apregoada por uma minoriazinha bem pequenininha. Por isso a pressão será muito grande, mas eu te garanto, nós vamos ficar de pé. E até aqui nos ajudou o Senhor.